Olá, boa noite a todos. Todos me escutam bem? O áudio está chegando tranquilo? Todos me escutam com qualidade? Tranquilo? Coloquei agora o nosso fone de ouvido e tal. E eu acredito que todo mundo tenha recebido aí o nosso e-book, né? Da aula de hoje. É uma aula aberta com foco aí para o município de Várzea Alegre, né? O edital já está posto aí no meio do mundo. Fala, Cláudia. Cláudia Félix levantou a mão aí. Fala, Cláudia. Escuta. Cláudia? Não sei se foi por engano, tá? Não sei. Falou nada. Vamos adiante, tá? Eu sou o professor Brando e trabalho já há algum tempo, né? Estou no terceiro ano, na verdade, quase indo para o quarto ano com IB. E aí eu trabalho com conhecimentos gerais e atualidades com IB já há 3, 4 anos. O IB está no mercado aí há 14 anos aproximadamente, né? E aí, costumeiramente, nós abrimos a Cláudia continuou com a mão levantada. Eu não sei se é por engano. Pronto, a Cláudia saiu, deve ter algum problema técnico, e ela saiu. E aí, hoje nós vamos fazer a nossa aula aberta para o nosso concurso, o nosso certame de Várzea Alegre. Diga-se de passagem, uma das últimas provas de Várzea Alegre foi a de 2019. Essa prova ela foi muito bem elaborada, foi para a ACS, né? Foi onde nós colocamos aí algumas questões da nossa, da nossa aulinha de hoje, né? Uma aula aberta e tal, para a gente aparar as arestas, para formar a turma, né? E, de antemão, esse ano inteiro, até final do ano, é ano de concurso municipal, né? Ah, não, esse ano é ano eleitoral. Bobagem. O ano eleitoral não impede de que haja a realização do concurso. O ano eleitoral só limita a questão da nomeação. A nomeação não pode ocorrer 3 meses antes, nem 3 meses depois do pleito eleitoral. Então, a prova pode acontecer no domingo anterior ou no domingo posterior à eleição, tá? E você foi aprovado. O concurso segue seu trâmite legal e você será nomeado no ano seguinte. Isso se a prova, o certame, acontecer pós esse período eleitoral. Nada muda. A sua vaga é a sua vaga. Tranquilo? Então, considerando isso, deixa eu apresentar o que é de fato, né? O IB concurso, como é que nós trabalhamos e temos vindo trabalhando ao longo desses anos. Tranquilo? Prontinho? Todo mundo deve estar visualizando aí os nossos PowerPoints, beleza? Muito recentemente, né? Você está vendo aqui os nossos números, né? Os números são importantes, então você está visualizando aqui, ó, primeiro lugar do município de Barro, né? E o IB, ele tem particularmente uma qualidade que eu sou bem suspeito de falar, porque já estou com o IB há algum tempo, né? Que são as questões relativas à banca UPA. Brando, mas o meu concurso não é a banca UPA, já me antecipo, não importa qual é a banca. UPA, e B se deu bem. IMPA, e B se deu bem. Consulpan, e B se deu bem. URCA, que será o nosso concurso aí, a Universidade Regional do Cariri, e B já se deu bem em versões anteriores, vai ficar bem agora de novo no concurso de Várzea Alegre. Ó. Só primeiro lugar. Porteiras, Abaiara, Granja, Iguatu, Acopiara, Crato, tá? Só primeiro lugar. Isso só nos últimos 2 anos.
2022, 2023, 2024. A gente nem vai puxar os anos anteriores. De antemão, esse aqui é o nosso conteúdo programático, tá? Que é comum a todos os cargos. Não tem para onde o ser humano que vai fazer o concurso de Várzea Alegre correr. Comum a todos os cargos, seja de nível fundamental, seja de nível médio, seja de nível superior. Conteúdo programático é o mesmo. Então, o que é que vai mudar? O que vai mudar é a cobrança, o nível em que essas provas, essas questões serão cobradas, com maior ou com menor profundidade. Nisso, eu vou até sair daqui e voltar aí para vocês. Só um minutinho, para não sei se alguém chegou depois, tá? Nisso, tenha muito cuidado, tá? Por que é que eu digo tenha muito cuidado? Porque quando se fala de que o nível será ajustado de acordo com o grau, se é nível fundamental, se é nível médio, se é nível superior, isso tem sido, nos últimos concursos, um engano. Por que é que isso tem sido um engano? Porque muito recentemente nós tivemos um concurso de nível fundamental em que se colocou, se cobrou a questão dos ataques do Irã a Israel, que foi nível fundamental. E essa questão era uma questão tipicamente de ensino médio, de nível médio e de nível superior. Então, muito cuidado para quem vai se preparar conosco, né? Ou se preparar em outro curso, eu espero que seja conosco, né? Nessa questão do nivelamento, especialmente no caso da URCA. A URCA tem umas questões de história e tem umas questões de geografia com um nível muito elevado, que requer uma atenção especial na hora de estudar, na hora de resolver as questões, na hora de elaborar as questões, considerando que os assuntos são repetitivos, mas as questões não se repetem. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint, continuar apresentando o nosso curso e daqui a pouco nós entramos nas nossas questões, nossos assuntos propriamente ditos, tá? Nossos primeiros lugares aí, e aí o nosso conteúdo programático. Olha só a situação em que a banca apresenta o seu conteúdo programático. Tá? Não tem aqui, nesse conteúdo programático, tá? A parte de direito constitucional. Você está vendo direito constitucional aí? Não. Mas olha só com atenção o que é isso aqui. Sociedade, vou até trocar aqui a função, marca texto. Sociedade, elementos do Estado, organização política do Estado, organização dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Nos próximos dias, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é o senhor Alexandre de Moraes, o polêmico Alexandre de Moraes, será substituído pela ministra Carmen Lúcia. Tá? Ambos são ministros do STF. E aí você vai ver isso aqui, ó. Quem é o chefe do legislativo, quem é o chefe do executivo, quem é o chefe do judiciário. As três esferas da organização política do Estado, Estado, município e federação, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Eumano de Freitas, o governador, e claro, né, a banca às vezes puxa ali a brasa para a sardinha do prefeito, né, no caso o prefeito de Várzea Alegre, e aí fala de finalidades constitucionais. Isso aqui é só conhecimentos gerais. Isso aqui nem é a estrutura de constitucional. Aí continua: papel do Estado, organização política, sociedade civil organizada, ONG, fundação, OCIP, puxa direitos e deveres do cidadão, aí vai puxar aqui as noções também de direitos humanos, a
conhecidíssima Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, inaugurada em 1948, baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que o Brasil criou a sua Constituição de 88, né, chamada de Constituição Cidadã. Tranquilo? Aí vem formação social do Estado brasileiro. Saio daqui e volto aí para vocês para dar as informações que a gente está analisando aqui o nosso preâmbulo. Caríssimos, até aqui tudo na paz, tudo de boa, som está tranquilo, imagem está tranquila, qualidade de som está tranquilo. Vamos lá. Alguns dos senhores e das senhoritas e senhoras é cotista? Já se inscreveram para o concurso baseado no sistema de cotas? Ou ninguém aí é cotista? Ninguém é PCD? Nem cotista, nem PCD? Vamos lá. Pronto. A Maria Grangeiro. Jarilene, eu não sou. Eu não sou cotista ou não é PCD, Jarilene? Ou é nenhum dos dois? Vamos lá. Maria Grangeiro, quanto é que está as cotas para concurso público? Lembra quanto é a cota? Até esse ano, Maria, era 20%. Nós temos dois sistemas de cotas. O sistema de cotas para a educação, 50% das vagas, e o sistema de cotas para concurso público, 20% das vagas. A diferença é que o sistema de cotas da educação não tem prazo de validade. O sistema de cotas para concurso público tinha a validade de apenas 10 anos, de 2014 a 2024. Então, esse ano, o sistema de cotas para concurso perderia a validade. Perderia. Não só não perdeu, como já passou no CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, de que esse sistema de cotas ele seja ampliado por mais 10 anos, de 2024 a 2034, e seja ampliado também de 20% para 30%. Ou seja, quem não é PCD e quem não optou, não se inscreveu no sistema de cotas, só vai concorrer com 70% das vagas. 30% das vagas são para cotistas. Já passou em primeira instância no CCJ. Se for aprovado, os próximos concursos, sistema de cota 30%. E tem uma diferença na nota de corte para o cotista. Nós tivemos um concurso recentemente em Fortaleza, para a prefeitura, né, para professores e tal. A nota de corte para a área de humanas, que é a minha área, era 52 no meu campo. E a nota do cotista era 45. E agora, com mais 30%, muita gente vai se declarar como cotista. E pode. A legislação brasileira diz que a pessoa parda, a pessoa negra, quilombola, a pessoa do povo originário ou indígena, não pode mais usar o termo índio, não é politicamente correto, né? Ela só precisa se autodeclarar. Estatuto da Igualdade Racial de 2010. Resultado, qual é o meu conselho? Entre agora no setor público, agora. Nós estamos avizinhando aí uma crise econômica sem precedentes. Tranquilo? Podemos voltar a analisar o nosso edital para a gente entrar daqui a pouco nas nossas questões propriamente ditas. Vamos lá, estou aqui no nosso conteúdo programático. Opa, avancei muito. Formação social, Estado brasileiro, tá? Estado brasileiro, processo de urbanização. Né? A urbanização acontece
quando a população da cidade ela supera a população do campo, aí é um processo de urbanização. Pobreza, né? Nós temos no Ceará um número elevadíssimo, né, de pessoas em situação de pobreza e também pessoas em situação de abaixo da linha de pobreza, né? Há uma diferença considerável. Desigualdade social no Brasil, e aí continua, os conhecimentos gerais, desenvolvimento científico e tecnológico do século XXI, carro voador, novas vacinas, chat GPT, tudo está aqui, tá? Viagem interestelar, viagem a Marte, colonização de Vênus, está tudo aqui. Tudo isso de avanço tecnológico, né? Avanços na medicina, avanços no setor da tecnologia da informação. O Japão já lançou o 6G, nós estamos ainda no 5G, que só tem qualidade de 4G, agora tem 6G. Já vai ser lançado o iPhone 16. Eu não consegui comprar ainda nem o 11, mas já vai chegar no 16. Né? Tecnologia, né? Cidades inteligentes, cada vez mais as cidades conectadas, tudo acontecendo em tempo real e, como consequência disso, algumas doenças. Se vocês são da área de saúde, já vai voltar aí para vocês. Prontinho. Vamos lá. Se você é da área de saúde, uma das coisas que aumentou bastante dentro do período da pandemia foi ansiedade, síndrome do pânico, e se desenvolveu uma nova doença, uma nova dependência psicológica pesada, chamada de nomofobia. Meu Deus, o que raio é nomofobia? Nomofobia, de repente o seu filho, os seus alunos, são professores, tá? Sofrem disso. Nomofobia, medo de perder o celular. Perdeu o celular, a pessoa entra em pânico, porque lá no celular tem coisas que você não guardou em lugar nenhum. A não ser que vocês tenham guardado todas as informações de vocês na nuvem. Façam um backup das informações, façam um download das informações. Se não fizeram isso, roubaram o celular, perdeu o celular caiu dentro d'água. Tem coisas que são irrecuperáveis, né? Isso é uma das consequências do desenvolvimento científico. A prova diz que alguns países, como a Suécia e a Finlândia, estão abandonando os livros digitais e estão proibindo o uso de celular nas escolas. Acabou-se, porque a qualidade de leitura caiu assustadoramente. E o Brasil, quem é professor, enfrenta esse dilema toda hora, a eterna luta com os celulares. Até aqui tudo bem, meninos? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Positivem aí para eu continuar e entrar já já no nosso conteúdo. Essa primeira parte é o preâmbulo de como é o curso, como vai ser a nossa pegada. Até aqui tudo bem, né? Pronto, pronto, tá todo mundo aí, ninguém tá vendo novela, graças a Deus, coisa boa. Primeiro passem no concurso, depois podem assistir a novela, não tem problema. Olha só, nós estamos aqui no nosso conteúdo programático. Aí começa, passou pelas atualidades científicas, pelo amor de Deus, a atualidade científica não é fofoca. Cuidado, a Urca é uma banca séria. Ela não vai colocar uma questão porcaria. Tipo, qual é o nome da Anitta? Não vai cobrar isso. Como é o nome do Tiririca? Não vai cobrar isso. O nome do Pablo Vittar? Não vai cobrar isso. Pode cobrar o âmbito cultural, mas de repercussão, de massa. Nunca é o pingo do i, sempre é uma coisa importante, relevante. Estou comentando isso porque, olha só o que eu acabei de comentar. Ó.
impactos na educação. O nosso ministro da Educação, o cearense, ex-governador do estado, Camilo Santana, quer proibir, já aprovou em primeiro momento, quer proibir os cursos de licenciatura 100% EAD. Ainda vai ter curso de licenciatura EAD? Sim, mas a ideia é que seja de 30% ou 50% EAD, e não mais 100% EAD, porque a qualidade caiu assustadoramente. Motivo: há cursos e cursos, professores e professores, e alunos e alunos. Estou dizendo que o curso EAD é ruim? Não, depende muito do seu desenvolvimento. Claro que tem aulas, estranhamente, né, desses cursos EAD, em que a aula só é 7 minutos. Eu não posso acreditar, não sei se vocês acreditam nisso, né, mas a neurociência diz que o nosso foco é ali em torno de 20, 25 minutos. Uma aula de 7 minutos peca pela qualidade, né? Outra mudança, mercado de trabalho. Algumas funções que já vão deixar de existir. Caixa de supermercado, frentista, tudo isso vai deixar de existir por conta do processo de informatização. Olha aqui as mudanças no Brasil, mudanças nos meios de comunicação. Todo santo dia você está vendo aí o perrengue, a luta sobre o que é ou o que não é fake news, o que pode ou o que não pode ser dito em redes sociais, se essas redes sociais podem ou não podem ser monitoradas, se devem ou não devem ser monitoradas. O conflito entre o Elon Musk, o dono da X ou da X, anteriormente Twitter, e o ministro Alexandre de Moraes. E, olha aqui a dor de cabeça, temas atuais. Quando se fala em temas atuais, vou até voltar aí para vocês, tá? Vamos lá. Temas atuais. Tem professores e cursos, aí não é comigo, fica a escolha de cada um, que abrem a boca, tem essa coragem de dizer, não, a atualidade é só dos últimos 6 meses para cá. Muita calma nesta hora. A atualidade é só dos últimos 2 anos para cá. Muita calma nesta hora. Se no nosso edital, nós estamos analisando o edital agora, não está lá escrito ipsiliteris, ponto e vírgula, copiado e colado em letras garrafais, se não está lá escrito de que é só dos últimos 6 meses, se não está escrito que é só dos últimos 2 anos, nós temos que partir do pressuposto. Eu espero que todo mundo esteja sentado. Vamos partir do pressuposto que a atualidade é de 1945 até agora. 1945, pós-Segunda Guerra Mundial até o presente momento. É muita coisa, claro que é muita coisa, mas nunca é o pingo no i. Sempre será uma coisa relevante, sempre é uma coisa importante. Não é a cor do cavalo branco Napoleão, nunca. Por exemplo, uma coisa de 45 que ainda é cobrada nos concursos. ONU, a ONU é de 45. Declaração Universal de Direitos Humanos, 48. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, 49. Guerra Fria, entre 45 e 91. Mais recentemente, Guerra da Ucrânia, Guerra Israel-Irã, Guerra Israel-Hamas, crise econômica na Venezuela, crise econômica no Brasil. Sempre tem a questão de relevância, de importância. Tranquilo? Vamos lá, continuar na nossa análise e daqui a 5 minutinhos nós entramos na nossa aula propriamente dita, né? Para você não ficar só aqui nas informações, beleza? Vamos lá. Aí, além dessas questões, né, relevantes e tal, nós ainda vamos ter, ó,
esporte, cultura e lazer. Vamos ter economia do Nordeste e do Ceará. Vamos ter região metropolitana do Cariri. Vamos ter informações sobre o Geoparque Araripe. E, para fechar, ainda tem aspectos históricos, geográficos, econômicos, sociais do município de Várzea Alegre. E eu nem estou falando do tópico 10, que é ética no serviço público. Ou seja, o nosso edital tem 9 grandes tópicos, que são comuns a todos. Né? Essa é a parte mais cruel da coisa. A parte suave da coisa. Nós estamos acostumados, o IB está acostumado, virou costume, tá? Virou tradição. Não é outra coisa, não tem fórmula mágica nisso. É trabalho e muito, muito pesado, beleza? Olha o resultado. Primeiro lugar em barro, deve ter uns 15 dias, 20 dias, né? Primeiros lugares também 2023, 2024. Você está vendo aí que nem todos são primeiros lugares, mas todos são aprovados. Terceiro lugar, 33º, sexto, primeiro, né? E como serão, e como acontece, como é que o IB, concurso, ele está estruturado, e como ele está estruturado para Várzea Alegre. As nossas aulas serão assim, ao vivo, né? Sempre comigo, na parte de conhecimentos gerais, né? Para traumatizá-los. As aulas ficam gravadas. Ah, Brando, nesse dia eu não pude vir porque saí tarde do trabalho, saí tarde da faculdade, estava com a enxaqueca desgraçada pensando nos boletos, nas contas. Pronto, não pude assistir ao vivo. A aula fica gravada. Ah, estou com dúvida. Manda a dúvida para a coordenação manda para o professor. Tá? Caderno de questões por disciplina. E no meu caso, não só por disciplina, como também por assunto. Grupo dos alunos WhatsApp e material PDF exclusivo, né? Com um agravante, olha o agravante, atualizado. Não é raro que as nossas questões, e muitas questões são de caráter autoral, caiam tal qual foi trabalhado em sala de aula na prova. É muito comum nossos alunos falarem isso. Ah, eu vi isso aqui na aula de véspera, eu vi isso aqui no simulado, vi isso aqui no material. Está lá, por quê? Porque nós conhecemos a banca que nós nos propomos. Ainda temos simulado, no meu caso, os meus simulados, tá? A parte de conhecimentos gerais e atualidades, são questões autorais, claro, dentro do perfil da banca. Não é para inventar apenas a questão, é dentro do perfil que a banca cobra. Revisão final e você ainda tem acesso às informações da plataforma durante um ano inteiro. Ah, aconteceu uma desventura, você não passou em Várzea Alegre. Espero que isso não aconteça, né? Não vai acontecer, assim o resto. Beleza. Mas aí você vai ter acesso a atualidades, vai ter acesso à língua portuguesa nunca é demais, durante um ano inteiro. E à medida que os outros concursos vão acontecendo, você vai ali realizando. Mais aprovações em 2023, Prefeitura de Porteiras, Prefeitura de Granja, Prefeitura de Iguatu. Eu lembro desses dois concursos muito bem, tanto em Iguatu quanto em Granja. Nós tivemos que interpor um recurso, a banca acatou o nosso recurso, porque a questão estava realmente errada, houve uma mudança do gabarito e os nossos alunos foram beneficiados. Tá? Nós temos aqui também aprovados em Acopiara, primeiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, né? Nós temos as nossas apostilas, essas apostilas
que são constantemente modificados à medida que os assuntos vão acontecendo, né? Tanto língua portuguesa, que eu acredito que seja a professora Sandra ou o professor de língua portuguesa, não sei quem será, né? Como também a disciplina de conhecimentos gerais. Nós temos aí os nossos simulados, as provas da URCA, né? Atualizadas com as correções. A URCA não realiza apenas vestibulares, realiza também concursos públicos, né? A, as nossas provas de 2023 2024 da URCA, englobando português de conhecimentos gerais, e o nosso curso físico, né? Existe uma sede do IB, não é só virtual, não. Ah, eu moro no Crato, eu moro em Juazeiro, eu moro em Barbalha, eu moro em Várzea Alegre, eu quero visitar a sede do IB. O IB tem uma sede física, né? Nós temos, inclusive, concursos, aulas, essa turma aqui foi a turma para PM, né? O último concurso da PM. Aqui à sua direita, você vai ver aí um dos professores que trabalha em parceria conosco, que é o professor Rafael Rocha, né, da área de atualidades, conhecimentos gerais e geografia, está aqui ministrando a aula dele, né? E aqui a nossa central de vendas para você que ainda não comprou o curso, que ainda não começou a fazer parte desse time que é o IB Concurso. Tranquilo? Eu vou voltar aí para vocês e agora a gente vai dar um sacode valendo nas nossas questões e os nossos assuntos. Tranquilo? Tudo aqui na paz, menos cansativo possível. Me esforcei para ser menos cansativo e agora sim nós vamos entrar pesado nos nossos assuntos relativos à Várzea Alegre. Tranquilo? Eu começo a dizer logo de cara de que Várzea Alegre nunca foi várzea, né? A Várzea Alegre é qualquer coisa, menos uma várzea. A várzea corresponde ao ponto final de um rio, ao ponto em que o rio se encontra com outro rio, com um lago, com uma lagoa ou, muito comumente, no caso dos rios brasileiros, com um oceano, né? Mas se não é várzea alegre, por que é que esse termo ele vai surgir? Primeiro, Várzea Alegre está entre os municípios mais antigos do estado do Ceará. Não é qualquer coisa, não é de ontem para hoje, né? Eu monto alguns materiais para outros concursos e aí estou agora envolto com o material de Monsenhor Tabosa, né? O município de Monsenhor Tabosa, oficialmente, ele é de 51, um dia desse. A história de Vaza Alegre começa lá no século XVII, juntamente em consonância com a própria história do Ceará, né? Quando, dentro do ciclo econômico do gado, dentro do processo de catequese, né? Dentro do processo de aldeamento, dentro do processo de evangelização dos indígenas, né? Que agora o termo é esse, ou povos originários, e eventualmente usar a palavra índio, já me perdoem, né? Começa o processo de ocupação. Mas melhor do que falar é poder mostrar. Tranquilo? Vou abrir aqui o nosso e-book. Eu vou usar em doc, né, para facilitar as nossas marcações. E aí depois, se você quiser, você já vai receber também essas marcações, né? Vamos começar bem aqui assim, ó. Nós temos aqui a bandeira do município de Várzea Alegre. Você vê aí o contorno do mapa de Várzea Alegre, né? As cores verde, verde fosco, e um laranja, e o lema de Várzea Alegre, né? Confia no porvir, né? Confia no futuro e sorri ao passado.
E você vai ver também aqui a distribuição de 6 estrelas, que correspondem aos distritos de Várzea Alegre. Isso aqui é a nossa bandeira, né? Logo abaixo da bandeira, nós vamos ter o brasão de Várzea Alegre. E se você prestou atenção, com cuidado, você vai ver que a distribuição das estrelas é diferente, ó. Certinho? E aqui nós vamos ter 5 estrelas e uma logo aqui embaixo, né? E é fundamental que você tenha alguma atenção, gaste algum tempo analisando esse brasão. Por que é que eu estou comentando isso? Porque não raramente o brasão, a bandeira, o hino, tá? São cobrados nos certames. Os certames cobram as informações presentes ali. Então, você vai ver aqui no nosso brasão, brasão de Várzea Alegre, à sua direita, direita da sua tela, um ramo de algodão, à sua esquerda, arroz, né? Se você for cearense 100% da gema, aí não é arroz, é arroz. Você bota um i. Você vai ver aqui o sol. Você vai ver aqui a zona serrana, considerando que o Brasil não tem montanha, tá? O Brasil não tem montanha. As nossas elevações são picos ou serras. Montanha não, porque montanha é uma elevação superior a 4.000 metros, né? Você vai ver aqui a presença do semiárido, a presença da caatinga, apesar de estar em considerável altitude, o sertão cearense, o bioma predominante dentro do estado do Ceará, é a caatinga. E um elemento que norteia, que caracteriza a caatinga, é aqui os cactos, né? Aqui a estrada e aqui o cruzeiro, ó, aparecendo em Várzea Alegre. O nome Várzea Alegre e, claro, a data de elevação de Várzea Alegre. O estranho, o brasão é relativamente recente. O brasão ele só foi criado aqui na década de 90, tá? Em 90, o brasão foi criado. Opa, alguém falando aí no chat, deixa eu ver. E o jumento, com certeza, e o jumento, né? Elemento do desenvolvimento, abertura de estradas, considerando que dentro do período colonial, quando começou o processo de ocupação da região de Vaza Alegre, né, não tinha trator. Então, as regiões eram abertas a picada, né, no facão, no braço, e aí a representação. Vejam que é 1870, é o século XIX. No século XIX, o Ceará estava vivendo um ciclo econômico importantíssimo, que era o ciclo econômico do algodão. Muita calma nesta hora. Quando se fala em ciclos econômicos, tá? Vamos recordar que o Ceará ele não participou do ciclo econômico da cana-de-açúcar. O nosso litoral, o nosso terreno, né, a nossa área, não se prestava inicialmente ao cultivo de cana-de-açúcar. Então, o primeiro ciclo econômico de fato do Ceará foi a pecuária. Cuidado, não misturar ciclo econômico com atividade econômica. A atividade econômica, ela pode deixar de existir. A primeira atividade econômica do Brasil foi a exploração de pau-brasil. A primeira atividade econômica do Ceará foi a exploração de madeira, pau-d'arco, pau-violeta. O primeiro ciclo econômico foi o gado. Se é ciclo, é contínuo, continua, tá? O Brasil ainda explora cana-de-açúcar? Sim. Explora gado? Sim. Algodão? Sim. Café? Sim. Tudo isso foram ciclos econômicos. E o ciclo econômico que vai dar força, que vai dar ênfase
a Várzea Alegre, ele vai começar no século XIX com a produção de algodão. Tranquilo? Vamos lá voltar para o nosso e-book. Cadê? Tá bem aqui assim. Vamos lá. Ó, nós vamos ter aqui os o nosso brasão, né? O nosso brasão, ele aí é definido por lei somente em 1990. Eu diminuir esse zoom para eu poder fazer as minhas marcações, né? Prontinho. Eu diminuí muito, não, tá tranquilo. Pronto, ó. 1990, por decreto, nós vamos ter aqui a criação do nosso brasão, né? E isso foi iniciativa, você está vendo aqui, ó, as iniciais, tá vendo? Ó, iniciais SR vinculado ao santo padroeiro de Várzea Alegre, São Raimundo Nonato. A festa acontece, inclusive, em agosto, entre o dia 21 e o dia 31 de agosto. Você também vai ver aí a presença dos ramos de arroz e de algodão, tratando, entre outras coisas, da tradição e da vocação agrícola de Várzea Alegre. Tranquilo? E aqui a segunda, na verdade, a terceira arma municipal, tá? Os municípios, eles basicamente, vou até voltar aí para vocês, os municípios ele tem três armas, três características básicas: o hino, o brasão e a bandeira. Nem todos os 184 municípios cearenses têm essas três armas. Tem municípios que até hoje não têm hino. Tem municípios que têm o brasão, mas não tem hino. Tem município que tem hino, mas não tem brasão. Tem município que tem brasão, tem hino, mas não tem bandeira, né? E tem municípios que têm o hino, mas o hino ele não foi ainda, ele não tem uma partitura definida, né? Não foi regulamentada. Então, todos esses ditames, todas essas características estão presentes na lei orgânica do município, que, para sorte nossa, não está no nosso conteúdo programático. Não tem a lei orgânica do município. É a lei orgânica do município, por exemplo, que vai determinar, que vai definir, por exemplo, o número de vereadores, tamanho da população, mais a lei orgânica, tá? Se a população é superior a 30 mil, né, aí serão 11 vereadores. Entre 30 mil e 50 mil, 15, 13 vereadores. Mais de 50 mil, entre 50 mil e 80 mil, 15 vereadores. Ah, a população só tem 5 mil pessoas. Aí é o número mínimo de 9 vereadores. Tá? Isso é regulamentado pelo Senado Federal, né? E isso também está presente nas leis orgânicas municipais. Tranquilo? Vamos lá, dar aqui um sacode no nosso e-book. Deixa eu pegar aqui o nosso e-book. Cadê? Deixa eu trocar aqui. Pronto. Essa versão aqui é um pouquinho melhor, que dá para fazer as nossas marcações. Prontinho. Eu acho que aumentei demais esse zoom. Vamos para cá. 180 ainda é muito. Então, menos 156. Prontinho, tá? Vamos lá. Nós vamos ter aqui o nosso brasão, né? Devidamente explicado. E aí nós temos o nosso hino, né? O hino de Várzea Alegre. Olha só, criado em 68. Aqui eu posso fazer minhas marcações. 68. Olha que contradição. O hino é de 68, mas o brasão, ele é de 90. Tá? Regulamentado por lei municipal, lei orgânica. Então, o brasão é mais recente do que o próprio hino. Né? E aqui
os autores, tanto a letra quanto a música, né, do hino de Várzea Alegre. Exaltemos, exaltemos com fé e amor profundo o nosso torrão amado, patrimônio de Papai Raimundo. Menino, quem é Papai Raimundo? Pois é. E aí entra na história de Várzea Alegre. Originalmente, as pessoas que se deslocaram para Várzea Alegre, ali ao longo do século XVII, vamos recordar que o século XVII ele tem início entre 1601 e vai até 1700. As pessoas que foram para lá, né, eram caçadores de fortuna, eram os bandeirantes. O objetivo era obter ouro, ganho, né? Por isso mesmo, grande parte desse povo vinha ali da região de Lavras da Mangabeira, né? As lavras, a procura de ouro, a procura aurífera. E nesse processo de ocupação, eles foram ocupando as serras da região que tinham na época essas denominações. Iputi, crioulos, cavalos, trigueiros, e nesse processo de ocupação, né, seguiam a margem dos rios. Sem rio, sem vida. E é nesse contexto histórico que vai aparecer uma das figuras mais importantes, né, que posteriormente será chamada de Papai Raimundo. E a fixação de famílias vindas de Pernambuco, vindas da Paraíba ou oriundas do próprio litoral. Entre essas famílias se destacam essas daqui. De repente, você é de uma dessas famílias aí, fundadoras da região de Várzea Alegre. Correia Lima, Gonçalves, Bezerra, Duarte, Vieira e Figueiredo. Muita calma nesta hora. Nesse processo, também vinham pessoas oriundas do Cariri. Cuidado, porque toda vida que nós falarmos desse Cariri, nós estamos nos referindo ao Cariri cearense, não ao Cariri pernambucano, ou ao Cariri paraibano, ou ainda ao Cariri piauiense. Nós estamos nos referindo ao Cariri cearense, tá? Aí na zona de contato entre Pernambuco e o Ceará. Tranquilo? Claro, por tradição portuguesa, vou sair daqui e voltar aí para vocês, né? É uma tradição portuguesa, é uma tradição religiosa, quando uma área era ocupada, ou um monte era descoberto, ou um rio era descoberto, geralmente recebia o nome do santo do dia, da denominação do dia. Então, a presença clerical, a presença religiosa, sempre foi muito forte. Eu não sei de qual cidade vocês estão nos assistindo, mas se você conhece bem as cidades do interior do estado do Ceará, você vai ver que a Igreja Católica, que durante muito tempo dominou, né, até o século XIX, até os primeiros anos da República, a Igreja Católica era muito presente, né? Na verdade era única, né? Era instituída de maneira governamental. Só em 1891 é que nós vamos ter a criação de um Estado laico, a separação da Igreja do Estado oficialmente. Então, você observa nas cidades do interior e do Brasil afora que as igrejas ou estão nos lugares mais altos ou estão nos lugares mais protegidos, porque era comum que as cidades se formassem ali no entorno das igrejas. As igrejas iam ocupando os espaços e havia um crescimento de fora para dentro. Isso explica, por exemplo, fazendo o contraponto, né? Por que Mossoró, quando foi invadida por Lampião, teve uma resposta tão rápida, né? Porque os sinos da igreja badalavam, a igreja em três sinos, e mandavam um recado para os coronéis da região que acudiam, né, em socorro à cidade de Mossoró, onde morreu aí o cangaceiro Jararaca, né, um dos elementos
membros do bando de Lampião, que hoje é cultuado como santo. Jararaca, aí se agrega a imagem de Jararaca, esse cangaceiro, alguns milagres ali na região do Rio Grande do Norte, que é a região de Mossoró, onde nós temos uma possível questão de prova, a fuga dos prisioneiros, pela primeira vez na história do Brasil, do presídio federal de Mossoró. Né? Foram capturados já chegando no Pará, passaram inclusive pelo Ceará. Até aqui, senhores, tudo tranquilo, tudo na paz. Mantemos esse ritmo, aceleramos, desaceleramos. Digam aí como é que nós fazemos. Tá tudo na paz? Para não cansar ninguém. Beleza, vamos lá. O processo de ocupação da região de Várzea Alegre, cadê minhas marcações? Pronto, né? É claro que para que os colonos chegassem, alguém tinha que pagar o preço, né? E esse preço aí foi pago pelos indígenas, os povos originários da região. E um dos povos originários da região eram os índios cariris. Vamos recordar que os índios, né, vou usar o termo antigo, né, hoje ele está todo se policiando com respeito a isso, os índios, hoje indígenas, no Ceará, eles estavam classificados em duas situações. Eles estavam classificados em tupis e estavam classificados em tapuias. Os tupis junto ao litoral e os tapuias junto ao interior, tá? E o termo tapuia significava língua travada. Então, era comum a revanche, o revanchismo entre as tribos que habitavam o litoral e as tribos que habitavam o interior. E foi justamente aí pela região do Cariri que os condutores de gado vindo de Pernambuco e os condutores de gado vindo da Bahia, né, num processo chamado de colonização do sertão de dentro e do sertão de fora, acabaram ocupando a região, considerando que o Ceará, na contramão do Brasil, ele foi ocupado não do litoral para o sertão, mas do sertão para o litoral, né? E claro, à medida que as regiões eram ocupadas, era necessário a presença eclesial, a igreja lá presente. E é nesse contexto que essas figuras importantíssimas, aqui, ó, para o processo religioso de Várzea Alegre, Joaquim Alves Bezerra, João Alves Bezerra, fazem uma doação, tá? De braças de terra. E aí vão erigir uma capela e depois igreja em nome, em honra a São Raimundo Nonato, né? E é daqui que vai aparecer o termo que está lá presente no hino, ó, a figura responsável pelo processo de efetivação, ocupação e permanência dos colonos, Raimundo Duarte Bezerra, chamado de Papai Raimundo, que está aqui, ó, dentro do hino presente de Várzea Alegre, patrimônio de Papai Raimundo, a ocupação das Sesmarias, dos lotes de terra e a elevação, né, e a presença católica na região. Tranquilo? No entanto, a ocupação, né, ela só vai acontecer de fato, Várzea Alegre só vai sair da sombra do município que ele é originário só em 1870. Originalmente, ele é criado em 63. 1863 ele é criado. Só que ele só vai se desmembrar de Lavras da Mangabeira aqui, ó, em outubro.
de 1870. E aí surge, em 1872, de forma efetiva, o núcleo que vai dar origem à Várzea Alegre. Tá? Todo esse período é o período do segundo reinado, né, já sobre o governo de Dom Pedro II. O processo de ocupação acontece dentro do período colonial e nós temos que sempre fazer essa distinção para que a gente não cometa um erro chamado de anacronismo, que é registrar um fato fora do seu tempo, né? E a partir disso começa a nossa evolução territorial. Em 1911, ele vira município. A partir de 1920, se estabelece ali dois distritos, né, distritos esses que depois vão mudar, ó, Várzea Alegre e Jacu. Estranho. O que é que tem de estranho aqui? Olha o município que ele estava vinculado na década de 20. Cedro, lá na região do Sertão Central, extremamente distante. Em 33, ele sai dessa condição e passa, então, a ter aí três distritos oficiais. Opa, alguém falou aí no chat. Deixa eu voltar para lá. Pá, 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 pá. Fala, Helder. Levantou a mão. Professor, só uma correção. O município de Cedro, ele fica vizinho a Vaza Alegre, não é no Sertão Central. Não, não. A denominação da época não era este cedro, era o cedro do Sertão Central. É como Farias Brito, que existia a denominação Quixara, que comumente o IBGE confunde com Quixadá. Não, professor, Existe tem uma cidade vizinha a Vaza Alegre, é chamada Cedro. cedro. A Exatamente. época, a Então, época. deixa eu explicar para o senhor. Então, o que acontece? O município de Cedro ele foi desvinculado de Lavras da Mangabeira e de Vaza Alegre, né? E quando Vaza Alegre foi suprimido no ano de 1933, o município ficou anexado ao município de Cedro. É um município aqui vizinho a Vaza Alegre, como um Pronto. simples Pois, distrito de Cedro. pronto. Não, eu sei, eu ia chegar lá porque eu ia fazer a referência cruzada do Sertão Central. Beleza? Tu só se antecipou a minha linha de raciocínio. Mas obrigado, Éder. Vamos lá, continuando, meninos. Ó, o que aconteceu aqui? Vamos lá, cadê? Aqui, pronto. Em 33, né, o Helder acabou de comentar, com o desmembramento, aí nós teremos agora a criação de três distritos. Várzea Alegre, como sede, Riacho Verde e São Caetano. Tá? Mas vejam, qual era a situação da década de 30 do estado do Ceará e do Brasil? Na década de 30, nós estamos vivendo aí o período varguistas, a ditadura imposta pelo senhor Getúlio Dornelles Vargas. Nesse período, era comum de que os prefeitos eles fossem nomeados, eram os prefeitos biônicos, tá? E, como se não bastasse, nós tínhamos a situação também dos interventores. Vargas vai substituir governadores e prefeitos por homens da sua mais estrita confiança. Nesse contexto, aí o município passa a ter agora cinco distritos: Várzea Alegre, Extrema, Riacho Verde, São Caetano e Fortuna, né? Passa-se a década de 30, 38, chegamos a 43, ainda sobre o governo de Vargas, e aí, de novo, mais uma mudança, né? Ex-Vacaria vira Fortuna, permanece aí cinco distritos, até que em 43 nós temos uma mudança importante. Um distrito que se chamava Extrema passa a receber a denominação de Calabaça, né? Uma referência cruzada
aos índios que também existiram na região, os Calabaça, assim como existiam no litoral, os Almofala, Tremembés e assim por diante, sendo que é uma referência aos índios tapuias e não aos índios tupis. Chega a 44, tá? Nós temos uma outra mudança de denominação, ó. Ibicatu vai aparecer Maraniú. O que é que você vai perceber aqui? Nós vamos ter São Caetano, Fortuna e Extrema. E aí você vai perceber que nós vamos ter a retomada dos valores e das denominações de caráter indígena. Ibicatu, indígena, Calabaça, indígena, Maraniú, indígena, tá? Isso acontece não somente com distritos, acontece também com municípios. Nós vamos ter, no caso da região metropolitana de Fortaleza, por exemplo, nós vamos ter a retomada do nome Caucaia, ao invés de Soure. Soure, uma denominação portuguesa, e Caucaia, uma denominação de caráter Tupi. Tranquilo? Em 55, a Várzea Alegre passa a ter 6 distritos, né? Várzea Alegre, Calabaça, Canindezinho e Bicatu, Naraniú e Riacho Verde, tá? Até que acontece lá na década de 60, 70, 68, e aí vai acontecendo a evolução territorial de Vaza Alegre. Oficialmente, tá? Eu vi no site da prefeitura, eu vi no site do IPES que os valores são outros. Muita calma nesta hora, tá? Nós só trabalhamos com dados oficiais, dados que requerem e possuem bibliografia. Por que isso? Caso contrário, nós não poderemos, no caso de uma questão equivocada, de uma questão errada, de uma questão mal elaborada ou sem resposta, nós não poderemos interpor um recurso. E como é que funciona isso? Bem, simples. Vamos lá. Muitas vezes, as questões são montadas baseadas em informações da internet apenas, sem referência bibliográfica, né? Nós vamos como referência bibliográfica, entre outros, Raimundo Girão, Valdeleci Girão e outros historiadores, além do próprio site do IBGE. Então, se você não tem essa referência bibliográfica, uma questão veio mal elaborada ou veio uma denominação que não existe de fato, né? Para você interpor este recurso, você precisa ter uma fonte bibliográfica que justifique o seu recurso. Eu, fulano de tal, Oswaldo Pereira, interponho recurso com respeito à questão para mudança de gabarito. E nós que vamos fazer esse concurso de Várzea Alegre, temos que ter um cuidado imenso, tá? Qual o cuidado que nós vamos ter? Ao interpor um recurso contra uma questão, nós devemos julgar se é interessante que a questão seja anulada, se ela precisa ser anulada, ou se a mudança de gabarito resolve o nosso problema. Por que é que eu digo isso já no preâmbulo, na primeira aula, mesmo na aula aberta? Porque às vezes o concurseiro entra com um recurso para anular a questão, porque ele precisa daquela questão para ser aprovado, mas ao ser anulada, a questão bonifica e beneficia a todos, quem acertou e quem não acertou. E aí acaba não acontecendo o objetivo almejado. Ele acaba não conseguindo ganhar esse ponto tão necessário. Então, se a questão tiver recurso para mudança de gabarito, aí na mudança de gabarito, quem acertou a questão, quem acertou direitinho, esse sim é beneficiado. Mas no caso de anulação, vai para todo mundo. Então, cuidado ao traçarem a estratégia de vocês na prova que acontece daqui a pouco. Tranquilo? Vamos lá. Já pulando aqui para a geografia, posteriormente nós voltaremos para as questões históricas, né? Oficialmente, isso é um dado do IBGE, 829 quilômetros. Eu vi que é 833. Dados do IBGE. Oficial. Trabalhamos com as 3 esferas: federal, estadual e municipal.
Até 2017, nós tínhamos comumente associado aos municípios cearenses e brasileiros as expressões meso, micro e macro região. Dessas três, ficaram apenas duas: a mesorregião e a micro-região, tá? E surgiu com um termo a região de influência. Juazeiro do Norte é tanto a região de influência quanto a região intermediária de Várzea Alegre. No entanto, se você olhar aqui com atenção o nosso mapa, você vai perceber que Várzea Alegre não faz limites com Juazeiro do Norte. Tranquilo? É a região de influência. Tanto é que no nosso conteúdo programático vai ser cobrado, entre outras coisas, né, a região metropolitana do Cariri. E bem aqui, ó, o município com menor população do Cariri e a menor população do estado do Ceará, que é a população de Grangeiro. A segunda população menor é a população de Altaneira, que vai passar agora, mais recentemente, por outra fase do concurso. Já rolou a fase do concurso de ensino médio e agora vai acontecer a fase de concurso de ensino superior. Tranquilo? 829, 830 quilômetros. Nós vamos ter aqui o município de Várzea Alegre, né? E os municípios limítrofes. É um erro comum na elaboração de conteúdos programáticos que a banca, às vezes, traga o termo fronteira. Pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas, município não faz fronteira. Quem faz fronteira são países e continentes, salvo se esse município estiver na extremidade do país, como é o caso de Foz do Iguaçu, que ali faz fronteira com a cidade chamada de Puerto Açu, do lado da Argentina. Nesse caso, o limite municipal é uma cidade de um outro país. Então, oficialmente, nós vamos ter aí, no caso de Várzea Alegre, Cedro e Cariús ao norte, Farias Brito, Caririaçu e Grangeiro ao sul, Grangeiro ocupando duas posições. Muito comumente, as bancas colocam isso aqui como uma pegadinha, para quê? Porque pode aparecer, ao invés de sul e leste, pode aparecer sudeste, entre a porção leste e a porção sul. Bem aqui, assim, ó. Bem aqui nesse ponto colateral. Comumente não ocorre, tá? Mas vamos, é melhor prevenir do que remediar. E a oeste, né? Farias, Brito e Cariús. Tranquilo? Oficialmente, nós vamos ter aqui os nossos distritos, certinho? Cuidado, né? Cuidado para não misturar os dois circuitos entre distrito, localidade e bairro, certinho? Oficialmente, nós vamos ter esses distritos presentes em Várzea Alegre. Canidezinho, né? E aí a informação é importante, a explicação do nome do distrito, né? A denominação a uma referência ao culto a São Francisco, em São Francisco de Canidé, né? Bem distante aí da região de Várzea Alegre, né? A presença hídrica, Riacho do Machado, Viado do Mocotó, Açu de Caraíbas, né? A presença cultural,
Aqui, ó, a dança do reizado de Congo, está lá previsto no conteúdo programático, os aspectos históricos, geográficos, culturais e econômicos de Várzea Alegre. Nós temos aí o distrito de Calabaça, uma referência aos povos originários que ocupavam a região, né? O ano de criação e o decreto que cria esse distrito, né? O nome do fundador, a presença, inclusive, do relevo, é importantíssimo, porque toda a região é marcada pela presença serrana, né? E a presença aí da Capela do Cristo Rei. E uma questãozinha importante, a prova de 2019, né? A turma foi lá e usar um termo bem cearense, né? Cascaviou, se debruçou sobre as informações bibliográficas para montar as questões. Isso em 2019, há 5 anos. Houve esse cuidado para montar essas questões, para 2024 não vai ser diferente. Tá? Se você acessar o site da Prefeitura de Várzea Alegre, você vai ver esse nome aqui, está lá presente, tá? Sobre as informações do município e tudo mais. Só não vai ter essa informação. Essa informação não está presente lá, tá? É um dos poucos distritos em que não tem a informação da etimologia da formação do distrito, certo? Isso aqui é uma referência bibliográfica aí do Raimundo Girão, né? Ibi, terra, e Catu boa, terra boa, né? E aí a presença, né, da mina de ouro do Fortuna, Serra do Iputi, importante formação de relevo na região de Várzea Alegre, aí vem distrito Riacho Verde, né? Diante aí o Vale do Machado, a referência ao Riacho do Machado, Narariú, de novo, uma referência aí do Raimundo Girão, na história dos cearenses, né? A denominação oficial que está lá no site da prefeitura só é essa. Aqui, ó. Toponímia, nome de origem indígena. Pronto. Não tem a tradução literal ou a significação. Certinho? Narariú. E aí, na região, nós vamos ter a capela de São Caetano, tombada pelo IFAM. Tá? Outra coisa comum nas provas de concursos é a cobrança dos aspectos do patrimônio cultural. Tá? Embora o município seja oficialmente de 1870, existe ali a presença religiosa anterior a isso e um tombamento pelo IFAM, né? Instituto Patrimônio Histórico Nacional. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês para a gente entrar nas nossas questões. Beleza? Posso correr agora para resolver nossas questões? Tranquilo até aqui? Sim, não? Falar nada, eu vou lá para as questões. Vamos lá. Ó, rapidinho no nossos aspectos físicos do município, né? Formação de relevo, onde a Várzea Alegre se encontra na porção ao sul do estado do Ceará. Opa, alguém mandou um recado. Prontinho, já, Jarilene, né? Pronto. É isso, Jarilene, né? Então vamos lá. Cuida, cuida, cuida. Ó, ao sul, a nossa formação geológica, onde está aqui esse tom de rosa, é a formação cristalina, rochas como granito. Uma característica do cristalino é o fato de ser impermeável, resistente e antigo. Você vai ver também as bordas do estado do Ceará, né, com a presença sedimentar.
Essas questões aqui, ó, já caíram diversas vezes, que a polêmica sobre a ocupação da Ibiapaba e o conflito político eleitoral entre o Piauí e o estado do Ceará, né? É a disputa territorial aí da Ibiapaba. E aqui, com ênfase, o município de Várzea Alegre, que tanto está dentro dos maciços residuais, né, quanto também está dentro da depressão sertaneja, duas formações comuns aqui. Por conta disso, né, nós vamos ter o bioma presente ali, além da vegetação presente, a caatinga. E como? Considerando também a altitude, quanto mais alto se está, menor a temperatura, isso vai influenciar a formação do clima na região, tá? Nós vamos ter ali a formação do tropical semiárido brando e do tropical subúmido. Tranquilo? Isso é só um zoom e nós veremos posteriormente, no processo de formação de turma, nós veremos muito mais da história, muito mais da geografia, mas aí nós vamos agora resolver umas questõezinhas que é de lei, tranquilo? Todas as questões que estão aqui são questões que ocorreram no concurso, certinho? A única mudança que nós temos nessas questões é a supressão de um item. Originalmente, as questões eram A, B, C, D, E, e aí nós adequamos para A, B, C, D. Tá? Olha só o que eu havia falado para vocês. Primeira questãozinha, né? 0800. Na época em que ocorreu a extinção de Várzea Alegre, o seu território passou a integrar o município de não importa o grau de dificuldade. Certinho? Você vai sempre olhar uma questão dessa, vai bater o olho em cima e você vai eliminar pelo menos dois itens. Primeiro, você vai eliminar essa daqui, de cara, tá? Embora Juazeiro seja a região de influência de Várzea Alegre, Várzea Alegre nunca ficou vinculada a Juazeiro. Descarta o item B. Pelo mesmo critério, nós descartamos o item C. Se existisse alguma dúvida aqui, seria entre cedro e lavras da mangabeira. Você descarta cedro, que vai estar vinculada, mas não dentro desse período, e a nossa resposta da primeira questão, sem medo de ser feliz, aí o município de Lavras da Mangabeira. Tranquilo? Olha a segunda questão. A segunda questão é bem ruim. Tá? A segunda questão exige que o indivíduo ele tenha pelo menos lido o material umas 3 vezes, só para lembrar das informações que estão nas entrelinhas. A bandeira de Várzea Alegre é um dos símbolos oficiais do município, criada pela Lei Municipal número 06, de 22 de setembro de 68. As armas municipais, hino, brasão e bandeira. No interior da bandeira, há um círculo central branco, onde se encontra o mapa do município. Esse círculo central acha-se entre duas faixas com os seguintes dizeres. Tá? Aí você tem que lembrar da bandeira do município. E, ó, que é essa daqui, ó. Essa daqui é o brasão, certo? E aqui a nossa bandeira. Duas frases. Confia no porvir e sorri ao passado. E aí, quem elaborou a questão se deu ao trabalho de se debruçar sobre essa informação. Então, primeiro,
Na parte superior, confiança no povo. Não tem nenhuma referência a povo lá na bandeira de Vaza Alegre, tá? Segunda, liberdade, menos ainda, descarta. E aí você pode usar como referência, né, sem nenhum problema, a palavra povo. Nunca tem no brasão, né, e na bandeira de Vaza Alegre referência a povo. Não tem. Então, sabendo que não tem referência a povo, onde eu identificar o termo, eu já vou eliminando. Eliminei a A e eliminei a B. E aí nós ficamos. Confiar no porvir e sorrir ao passado. E aí, quem elaborou a questão teve o cuidado de colocar metade da informação como verdadeira. Metade da informação. Existe lá na bandeira sorrir ao passado. Só que o sorrir ao passado está na parte inferior e não na superior, o que nos permite eliminar essa questão por tabela. E a nossa resposta, sem medo de ser feliz, aqui o nosso item C de casa. Deixa eu voltar aí para vocês. Até aqui, meninos, tudo bem? Opa, tem a mensagem aqui. Prontinho? Viram a primeira questão? Viram a segunda questão? A segunda questão falando sobre armas municipais, bandeira, hino e brasão. E aí pegou lá o lema presente na bandeira e transformou em uma questão, tá? Toda vez que as questões forem resolvidas, se você observar com alguma atenção, você vai ver que as questões têm alguns distratores, tá? Que troço é esse? Questões que são parecidas. Você bate o olho em cima, elimina duas sem muito trabalho, mas aí vai ter outras duas que vão lhe dar algum trabalho no processo de resolução. Tranquilo? Podemos continuar daqui? Vamos embora. Nós estamos na segunda questão. Vamos lá, passar o rodo geral. Olha a terceira questão. É notória a religiosidade do povo varzealegrense, né? Aí a denominação do povo de Várzea Alegre, né? O adjetivo pátrio de Várzea Alegre. Vamos lá. É notória a religiosidade do povo varzealegrense, demonstrada particularmente quando das festividades do padroeiro São Raimundo Nonato, tendo início com a chegada do pau da bandeira à frente da matriz. Fato esse comemorado anualmente, tá? No período de. Opa, alguém mandou mensagem aqui no chat, deixa eu ver. B é a questão 3 ou B é a questão anterior, Beatriz? Vamos ver. Prontinho. Pronto. Tá aqui. Prontinho. Vamos lá. Maio é tradicionalmente o mês de Maria, então a gente descarta, né? Dezembro, nós vamos ter aí, entre outros santos, Nossa Senhora da Conceição, mas é dia 8, nós descartamos também. Então, são dois distratores que você sabe, bateu o olho em cima, já viu que não tem pé nem cabeça, porque as comemorações de São Raimundo Nonato estão vinculadas ao mês de agosto. Se estão vinculados ao mês de agosto, nós só temos duas alternativas possíveis: ou item D ou item B. Acho que a Beatriz já cantou essa questão. Nós eliminamos aqui o item D, a nossa alternativa, sem medo de ser feliz, item B de bola. Vamos aí à questão número 4. A questão número 4, ela exige que você recorde minimamente o nome dos distritos
de Várzea Alegre. Certinho? Toda vez que se fala em distritos, não só de Várzea Alegre, mas como também de outros municípios, eu não sei por que aqui, Cargas d'Água, os nossos concurseiros, não, né, eu espero que não seja o caso de vocês, né, eles esquecem que o distrito sede, né, a sede da municipalidade, também é o distrito, tá? Também é o distrito. Então, nós temos lá, entre outras coisas, Várzea Alegre é um distrito, só que é o distrito sede. E diz assim: o município de Várzea Alegre tem a sua divisão política e administrativa organizada em uma sede e seus distritos. São conhecidos oficialmente como distritos as seguintes localidades. Beleza? Localidades. Se olha para a questão. E de cara, você vai eliminar pelo menos uma. Em nenhum momento nós falamos sobre o distrito Alto do Tenente. Então, você vem para cá e passa o rodo geral. Tranquilo? Vamos embora. Também não se ouviu falar de Riacho Doce como distrito. Elimina a segunda. Aí ficamos com duas alternativas. No entanto, nós vamos perceber que Calabaça, nome de origem indígena, é um distrito. Canidezinho também será um distrito, né? Uma referência aí a São Francisco de Canidé, ao Canidé e a sua basílica. Prontinho. E aí, deixa bem cozinhando, vamos para o item A. Calabaça, Canidezinho, Naraniú e Riacho Verde. E bem aqui, ó, para atrapalhar o candidato, tem o termo Mata Verde, certo? Então, se você não tiver aí memorizado, fixado o nome dos distritos de Várzea Alegre, você corre o risco de marcar a questão por engano. Você vem para cá, elimina essa questão, a nossa alternativa, bem aqui presente, Calabaça, Canidezinho e Bicatu, Naraniú e Riacho Verde. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês. Perfeito. Opa, cadê aqui? Pá, 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 pá. Exatamente isso. É alto, e eu vou te dizer, o bairro, na sede, tem 22 bairros. 22 bairros, tá? E o que acontece? A questão seguinte exige que você lembre dos 22 bairros que compõem o Distrito 7. Isso foi uma questão de 2019. Você imagina só o que estará sendo montado para 2024. E de lá para cá, fala, Jarilene, levanta a mão. Professor, boa noite. No início, o senhor falou que sempre nessas questões de distrito esquecem da sede. Aí, bem aqui na frente, ele diz que são 6 distritos. E aqui em Vazileg já teve nas seleções uma questão muito polêmica em relação a distritos. Só a opção foi 5, algumas pessoas marcaram 6 com a sede, e o que valeu foi 5. E afinal, é 5 ou 6? Não, são 6. São 6. Vou dizer por quê. Porque isso é regulamentado por legislação municipal e está presente na lei orgânica do município. Nós enfrentamos o mesmo problema no município de Horizonte. Mesma questão. Só foi uma banca diferente, né? No nosso caso vai ser a URCA, mas nós temos essa questão. São 6 distritos.
Distrito de Várzea Alegre, onde está a sede da municipalidade, e os demais distritos. Tranquilo? Tanto é, se você observar, ele faz uma listagem, está lá presente oficialmente, e em alguns casos, no caso de Horizonte, no caso de Várzea Alegre, existe a determinação e a denominação dos bairros que compõem o distrito sede, por incrível que pareça. Tranquilo? E assim, eu não sei como é que foi o concurso aí nesse caso, mas toda e qualquer contradição que se apresente, nós temos aí o recurso de interposição, interpomos recurso, montamos a bibliografia e enviamos para lá. E aí depende da análise da banca. Mas eu já antecipo. A URCA, assim como a UES, ela é resistente em acatar recurso. Então, qual é o resultado? O recurso tem que estar extremamente, muito bem fundamentado. Tranquilo? Mas Sim, até lá, caso, nós nos... nesse caso, professor, essa questão, ela estaria errada, né? Porque não tem a sede. Não, mas veja, ele não diz que é todos os distritos. Ele Hum, apenas cita os distritos. Se ele diz sim, assim, estão presentes aqui todos os distritos. Aí teria que incluir a sede. Ó, a questão é montada, ele diz assim, deixa eu abrir aqui a questão rapidinho, apesar do nosso horário. São conhecidos oficialmente como distritos as seguintes localidades. Certinho? Ele não fecha o leque, ele não diz que só são esses. Diz que esses são conhecidos como distritos. Tranquilo? Meninos, eu vou ficando por aqui, são 9 horas. Daqui a pouco sobe para vocês aí nos grupos esse material marcado e as questões já com devido gabarito. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu espero em breve encontrá-los nas nossas aulas ou uma nossa aprovação. Muito obrigado pela paciência. Bom descanso a quem vai descansar. Eu continuo no meu expediente. Abraço a todos. Fui!